Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, um debate-papo especial que nós vamos ter a presença da economista Luiziana Teixeira. Então, a Luiziana, para que ela possa estar participando conosco desse debate-papo. Já está entrando. Ok. Ok, Luiziana, como é que você está? Oi, tudo bem? Para que as pessoas saibam quem é você e tudo mais, ela, em primeiro lugar, vocês devem achar interessante porque ela tem um nome que é muito familiar à minha pessoa, porque é o nome da minha esposa. Ela é nossa sobrinha, filha da Lenira e do Edson, né? E ela fez economia, estudou aqui na UFRJ economia e foi para a França, onde fez mestrado e doutorado em Sorbonne, na Universidade de Sorbonne. Assim que ela fala um francês maravilhoso, só que nós não vamos falar em francês, nós vamos falar em português. Luciana, fala um pouco, né, da tua experiência, você que está aí em Paris, antes da gente chegar ao tema, como é que está Uhum. sendo aí agora Paris? Já passou um momento, agora é um novo momento. A gente ficou mais ou menos 2 meses em quarentena aqui, né? E agora a galera tá começando a fazer o desconfinamento, né? Que a gente chama aqui, né? Não sei se em português é assim que a gente vai falar, mas agora a gente está aos poucos retomando as atividades, então alguns comércios já estão abrindo, algumas escolas para as crianças menores, né? Estão começando a abrir. E tudo aos poucos, né? Tá bem lento ainda, mas a gente já tá conseguindo fazer um pouco mais de coisa do que antes, né? Porque antes não dava nem pra. A gente precisava ter, a gente tinha um formulário que tinha que preencher pela internet para poder sair de casa, para poder só fazer as atividades, é, tipo fazer compras, ir na farmácia, só as Básico, atividades né? básicas. É isso, essenciais, né? Os serviços essenciais. E fora isso, não dava para fazer muita coisa, né? Agora a gente já está podendo fazer certas coisas, aqui tem sempre. Aqui a gente não pode sair mais distante do que 100 quilômetros da onde a gente mora, então tem ainda essa limitação geográfica que nos impede de se deslocar para uma distância muito grande. Então tem que ficar realmente dentro da cidade, não pode sair da cidade. É interessante, interessante. É. Mas 100 quilômetros também não é tão pouco assim. Tudo depende É, da vida da pessoa, né? Tudo depende do aqui que uma pessoa faz. em Paris é ficar dentro de Paris. É É, basicamente a né? região metropolitana de Paris, então não dá para sair da região daqui, né? Aí vai depender do tamanho da cidade onde você vive, né? Se a cidade for muito pequena, 100 quilômetros você vai conseguir ir para outra cidade, né? No É, entorno. difícil, difícil. É. Mas me diz uma coisa, para que as pessoas saibam, né? Eu já adiantei, você é economista, um pouco da sua história, né? Você, então, é formado em economia e, inclusive, trabalhou um pouco em Sorbonne, né? O que que você fez em Sorbonne? Sim, eu dava aula, então durante o meu doutorado, né, aqui a gente tem a possibilidade aqui na França de poder ter um contrato de trabalho com a universidade, então durante o meu doutorado eu tive o contrato de trabalho na universidade, então eu dava aula de uma série de matérias de economia, macroeconomia, microeconomia e economia dos países emergentes, né, então tipo um pouco de América Latina, um pouco de economia brasileira, então um pouco da minha especialidade, que é mais economia de países em desenvolvimento, né? Então foi Isso um aí período é bem bem interessante. interessante, porque É, tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Mas você fez recentemente um vídeo muito interessante que a gente compartilhou até nas redes sociais da igreja, né? Eu fiz questão de compartilhar, falando justamente desse momento de crise e como isso envolve a economia. A economia tem muita gente que imagina que é uma coisa, digamos, fria, mas eu uhum, tenho para mim que a economia é mais
humana que matemática. A economia é algo vivo, dinâmico. Explica um pouco para que as pessoas entendam, que as pessoas têm uma visão de economia fazer conta. Mas economia é muito mais fazer análise e fazer um planejamento, né? Sim, é. É, justamente, a economia tem um pouco esse debate, né, da economia ser uma ciência humana, uma ciência exata, o que que seria, que tipo de ciência, né? Na verdade, a gente chama de ciência econômica. Não tem, não se encaixa nem em outro, porque, na verdade, ela tem um lado de ser uma ciência social, né? Tem um lado humano, né? Economia é tudo que a gente vive, né? Então, são humanos, são pessoas que compõem a economia, que fazem a economia. Economia cada um de nós que no nosso trabalho, no nosso emprego, é isso que é o que a gente gera, o que a gente produz é a economia. Então, tudo que está em torno da nossa vida é economia. E é claro que a gente tem a ferramenta matemática para fazer, para poder fazer simulações, né? Na economia a gente faz simulações de modelos, a gente estima modelos, a gente faz estimativas de modelos usando os dados que a gente pode ter acesso da realidade para a gente poder fazer previsões, para a gente poder prever essa questão das previsões econômicas, tanto uma análise com relação ao passado, quanto uma análise com relação ao futuro, a gente precisa de modelos matemáticos para poder fazer essa análise. Mas todos esses dados que a gente usa são dados ligados à realidade. Então, são dados que a gente pega do que a gente faz, né, do que a gente produz, né, da produção, pode ser a produção, o PIB, todos esses dados que a gente analisa, pobreza, desigualdade, se for último por um lado social, o lado econômico, todos esses dados são dados que representam a realidade. Então, a realidade somos nós, é a gente que produz essa realidade. Então, o lado da economia está realmente entre os dois, entre o lado de ciência humana e, ao mesmo tempo, ter um lado de ciência mais matemática, né? Que vai ser a nossa Claro, claro. ferramenta. Vai ser uma ferramenta para a gente poder interpretar a realidade e a sociedade. Agora, justamente por ser algo humano, por ter, vamos dizer, o elemento humano ou o fator humano interferindo, a economia pode. Um dia você dorme de um jeito, outro dia você acorda de outro jeito. Ou isso estaria errado? Sim, novamente, a economia ela não é uma ciência exata. Então, não tem como a gente dizer, o ser humano não é, a gente não tem um lado totalmente racional, a gente vai ter o lado emocional também. Então, não tem como a gente estimar, a gente vai ter uma estimação, a gente vai tentar se aproximar da realidade o máximo possível, mas para se aproximar da realidade não é fácil, porque exatamente, a Claro. gente pode ter um comportamento, uma insegurança, qualquer coisa que possa estar interferindo na sensação humana com relação a certos eventos, qualquer coisa que possa trazer uma incerteza, pode mudar tudo. Então, do dia para o outro, como a gente vê os efeitos de mercado financeiro. O mercado financeiro é Claro. muito interessante, que é justamente isso. O mercado financeiro, muitas vezes, a gente. Sobe, Isso, desce, aquela coisa. exato. Um dia pode despencar e no dia seguinte o mercado pode estar bom, pode ter resultados positivos. E isso é por conta justamente dessa sensibilidade humana de perceber eventos. Então, por exemplo, a questão que eu até falo no meu vídeo de expectativa. O que eu quis dizer com expectativa? Expectativa é essa impressão, esse ambiente que a gente tem, que o ser humano percebe o seu ambiente. Então, por exemplo, você tem um evento que num dia aconteceu realmente uma catástrofe em alguma Claro, questão, uma claro, catástrofe claro. natural. Aconteceu alguma coisa. Então, todo mundo vai ficar desesperado. Então, isso é um exemplo, por exemplo, isso no mercado financeiro, digamos que tem uma catástrofe econômica, alguma coisa, por exemplo, essa questão da epidemia, da pandemia, que deixou todo mundo preocupado. Então, teve um momento no mercado financeiro que tudo foi por água abaixo. Teve uma semana no mês de março, não lembro, março, abril, que as bolsas de valores caíram, assim, absurdo, histórico, foi o recorde histórico de queda das bolsas de valores desde 1929. Então, foi realmente um fenômeno bem impressionante que aconteceu justamente por uma insegurança com relação a essa pandemia. Então, agora já está melhorando, já está se recuperando, principalmente porque a gente está vendo as economias desenvolvidas se recuperarem, essa questão que eu falei do desconfinamento. Então, aqui na Europa, a gente já está vendo desde o início de maio, a gente já tem visto os comércios se abrindo, as pessoas saindo de casa. Então, as pessoas estão retomando uma certa segurança que antes não se via. Não Então, tinha.
Então essa segurança, essa retomada de segurança tem feito um efeito positivo nesse ambiente geral de incerteza. É claro que ainda tem muita incerteza, mas essa incerteza ela está Claro, aos poucos se é apaziguando. A gente tem progressivo, é uma coisa isso, progressiva. Eu gosto exato. muito de definir sucesso e fracasso como processos. Então, se é um processo, o processo pode ser revertido. Você pode estar num processo de sucesso e reverter para um fracasso, assim como você pode estar num processo de fracasso e reverter para um sucesso. Então, vamos dizer, a gente quando estuda várias pessoas com vários níveis culturais, sociais, estão nos ouvindo e nos ouvirão a partir das redes sociais. A gente estudava chamados ciclos econômicos. Essa palavra ciclo, que é uma coisa que começa, uma coisa que chega ao ápice, uma coisa que termina e depois volta de novo, vai, parece uma onda que vem e vai, vem e vai. Estaria certo em imaginar que nós estamos vivendo um ciclo dentro da economia e que esse ciclo tem um comportamento e que as pessoas podem até mesmo dizer, olha, nós estamos na baixa, nós estamos descendo o vale, mas em algum momento você vai ter que voltar a subir o vale. Como é Sim. isso? Como funciona? Então, na economia, como eu falo também no vídeo, é questão de equilíbrio, né? Então, a economia, na verdade, ela vai ser afetada por uma série de fenômenos. Então, pode ser fenômenos externos, como fenômenos da própria economia. Então, por exemplo, o que a gente vai acontecer, justamente a gente vai sofrer essa questão dos ciclos, que é uma coisa natural. Por exemplo, até ia dar um exemplo para tentar, uma metáfora, né, para a gente tentar entender um Não, pouco isso. É, por aproveita. exemplo, a gente com a atividade física. Então, o ser humano, a gente está fazendo atividade física, a gente não vai aguentar fazer atividade física eternamente. A gente vai chegar um momento que a gente vai ficar cansado, nosso corpo não vai aguentar. Então, a gente vai ter que parar. A gente vai chegar no ápice, vai chegar um momento que a gente vai ficar cansado, vai diminuir, vai ter que descansar. E aí, depois de passar o descanso, se a gente ficar para sempre descansando, também não é bom para o organismo, porque o organismo também Claro, precisa de atividade. Então é isso, é ciclo. Você vai fazer atividade, porque o organismo precisa que você tenha uma atividade física, e ao mesmo tempo você vai parar e vai descansar, porque o seu corpo precisa descansar, mas ao mesmo tempo ele precisa retomar de novo o movimento. Então, na economia é justamente isso, é assim que funciona também. Na economia, a gente vai ter as atividades econômicas. Então, a atividade econômica, digamos que a economia, quando ela está em crescimento, por exemplo, uma economia que cresce, é uma economia que produz muito, todo mundo está trabalhando, então está gerando renda, está gerando emprego, tem emprego, a economia está crescendo. Então, esse cenário, para a gente, é um cenário muito bom, né? Porque claro. ganhando mais, está tudo funcionando bem. Só que isso não é eterno. Não tem como funcionar eternamente, porque justamente O numa economia, melhor que seja, né? sim, por melhor O que seja, melhor que seja. exato. Porque o que acontece? As pessoas consumindo, se as pessoas estão conseguindo consumir, estão tendo renda, a tendência é que os preços aumentem. Então, a gente começa a ter uma pressão inflacionária por conta dessa atividade excessiva. Então, as pessoas investindo, produzindo, consumindo. Então, tudo isso vai chegar no ápice. No ápice que não vai ser mais é, é, suportável, não vai ser mais possível que esse crescimento seja eterno, justamente por essas pressões, todas essas pressões que vão ser provocadas com relação a isso. Então, os preços vão aumentar muito, vai começar a vir os É desequilíbrios o cansaço. devido. É o Isso, cansaço no sentido a do economia vai ficar próprio organismo. cansada. Isso, exatamente. A economia vai ficar cansada. Então, nesse cenário, a economia vai ter que desacelerar. Ela vai ter que desacelerar para justamente acabar com esse cansaço, para diminuir esse efeito negativo do excesso de crescimento. Então, ela vai ter que começar a relaxar. Então, quando ela começar a relaxar, ela vai começar a cair. Então, vai vir a queda, a recessão, vai vir um efeito negativo que vai começar a se criar. E aí, justamente, o efeito negativo pode ficar bem negativo. Então, se ela desacelerar Exato. muito, vai ser ruim também. Então, ela vai ter que, depois, se ela começar a desacelerar muito, ela vai ter que subir de novo. Então, é justamente esse funcionamento. O funcionamento de Esse que caminho, né?
Exatamente, o caminho busca sempre o equilíbrio. Então, se você está muito em cima, você tem que descer, porque você já tá demais. Então, você desce e descansa um pouco. Só que aí, se É você começar a cair muito. interessante isso que você falou, porque a própria Bíblia fala um princípio que era para o povo de Israel. Então, vamos dizer, era uma economia ou uma orientação econômica, que nos tempos bíblicos antigos era agricultura, né? Tudo era agricultura. Sim, Então, diz que teria que haver, de 7 em 7 anos, o ano sabático, o descanso da terra, é, porque a terra tinha que descansar. Então, isso dá mais ou menos, é o que você está falando. Né? Vai a um clímax e tudo, segura aí que senão não aguenta. Desce, aí se desce mais, não, sobe. É uma administração difícil. é. Justamente quem administra isso são os governos. Na verdade, o governo, as políticas econômicas têm esse objetivo. Então, a gente chama políticas anticíclicas. Existem as Ok. políticas pró-cíclicas e políticas anticíclicas. O que são essas políticas? São políticas para tentar equilibrar esse movimento desse ciclo. A maioria dos governos, a gente observa eles fazendo políticas anticíclicas, que são mais simples de entender. Eu vou explicar o que são essas É, políticas cíclicas. Então, a política é porque anticíclica, como o tem nome pessoa que diz, vai achar que é gente do contra, e não é isso. não, Não não. é isso. Política Não é? anticíclica, exatamente, é justamente você tentar diminuir essa inclinação, não deixar ficar muito alta essa inclinação, justamente para tentar ficar mais próximo do meio. Então, a ideia é fazer a inclinação do ciclo ficar um pouco mais assim, não assim. Porque se ficar Ou assim, seja, talvez você ciclos mais suaves, ciclos mais né? suaves, exatamente. Então, Mais uma política suaves. cíclica justamente, numa política anticíclica, por exemplo, quando a gente começa a ter um crescimento econômico muito grande, o governo para de gastar, para de investir, para de fazer excesso de atividade para justamente a economia subir por conta própria. Então, para ela ter um crescimento, ela já está com pressão positiva para crescimento. Então, o governo não vai botar mais lenha na fogueira para crescer mais, ele vai deixar que flua dessa forma, ele vai tentar aproveitar para, digamos, fazer uma economia para um período de recessão. Então, essa é a lógica, assim, de uma forma bem básica, explicando o que seria uma política anticíclica, é nesse sentido, de deixar esse movimento não ficar muito profundo. E ao contrário, num período de recessão, o governo vai justamente interferir com o gasto. Então, ele vai gastar, vai investir, vai tentar baixar as taxas de juros, que é o que a gente está observando agora, por exemplo, num período de recessão. O que a gente tem visto nos governos mundiais é justamente essa baixa nas taxas de juros, a injeção de dinheiro na economia. Então, a gente tem visto esses pacotes que os governos têm feito para enfrentar a crise. Então, eles estão ajudando os empresários, tentando ajudar os assalariados. Então, é justamente essa política de gastos públicos que tem o objetivo justamente de interferir nesse ciclo negativo, então justamente de Ótimo. tirar, pedir que esse fundo do poço não seja muito grande, né? Então, tentar apaziguar esse movimento de recessão. E quer dizer, isso seria o anticíclico, né? Que é Esse seria o o que ciclo. vai trabalhar para aquilo ficar, digamos, uma linguagem que está sendo bem usada hoje. Né? As pessoas estão falando da curva da pandemia. A pessoa achatar a curva da pandemia. Então, tudo isso é algo benéfico. Mas quando é cíclica, quando é uma política que você citou aí, tem gente acho que está com uma interrogação. E cíclica? Quando eu vou fazer uma política cíclica, como é que é isso? Pró-cíclica. Pró-cíclica é, por exemplo, Pró-cíclica. se o governo em período de crescimento, por exemplo, ele vai gastar mais, ele vai aumentar, mas ao mesmo tempo ele vai aumentar os impostos, por exemplo, ele vai tentar é, é, fazer o período de crescimento econômico, ele vai tentar pegar o máximo de dinheiro que ele puder nesse período e não, falei o contrário, ele vai baixar os impostos, ele Ah, vai tá. ele vai baixar os impostos, ele vai gastar mais para poder fazer esse crescimento ficar bem alto. Então, ele vai fazer justamente, ele vai tentar impulsionar esse crescimento no período de crescimento. E no período de recessão Ou vai ser seja, um ele vai período empurrar ainda mais. Já está para cima, crescendo, ele ainda vai ele vai para empurrar cima. mais. Exato. E no período de recessão, ele vai parar de gastar, ele vai economizar. Ele gastou muito no período de crescimento, no período de recessão, como ele está com pouco dinheiro, ele vai parar de gastar
e vai aumentar os impostos. Então ele vai Uau! botar mais profundo o fundo do poço. Por isso que as políticas pró-cíclicas são um pouco usadas. A gente usa mais política anticíclica, porque a Porque ideia é, porque não chega, é, chega a pessoa a ficar meio apavorada com coisa. sim, porque a ideia, na verdade, é o quê? É no período de crescimento, o governo conseguir. Não, ele vai gastar muito, e aí, como ele gastou muito no período de crescimento, no período de recessão, de crise, ele não vai poder mais gastar porque ele já tinha gastado. Então, na verdade, digamos que vai ser um período que as pessoas é que vão ter que economizar, digamos assim, porque o governo baixou o imposto, está gastando muito, então a renda está maior. Então, é a ideia de que os agentes, as pessoas, os consumidores que vão ter que economizar nesse período para no momento de crise, quando o governo não vai fazer mais nada por elas, quando não vai ter, Claro, quando tem impostos mais altos e quando tiver, tipo, o governo não vai mais gastar nada com eles, aí nesse período as pessoas teriam que ter economizado no período de crescimento para poder sobreviver no período de crise. O que é algo mais difícil de ser alcançado, né? Então, por isso que a maioria das vezes a gente vê políticas anticíclicas que vão ser justamente o governo que vai ser o provedor no período de crise, enquanto no período de crescimento econômico as interessante. pessoas vão se virar mais, elas já estão ganhando uma renda maior, então elas às vezes sim um aumento de impostos nesse período, que é o período que as pessoas de fato estão ganhando mais, então elas têm capacidade de pagar mais impostos e de aproveitar mais esse período, enquanto que no período de crise vai ser mais difícil. Então, Eu acho interessante uma coisa. Você até estava dizendo que já há um vislumbre, não uma certeza, mas um vislumbre de esperança nos países mais fortes, países economicamente mais fortes, que nós chamamos primeiro mundo, ou velho mundo até, né? Que já estão mudando a realidade e estão reassumindo uma atividade. Eu até, por telefone, eu tinha falado com você, né, nós tínhamos conversado, eu tinha dito, nós temos que diferenciar muito o que é otimismo do que é esperança. Né? Porque você pode não estar otimista, você pode estar vislumbrando as coisas com uma visão realista, vai ser duro, vai ser difícil, mas você é esperançoso, né? Você diz assim, não, mas eu vou conseguir. Quer dizer, uma pessoa de garra, uma pessoa... E é isso que nós queremos, o propósito, se eu posso chamar assim, humildemente falar assim, de transmitir às pessoas esperança, mesmo que não haja, vamos dizer, uma atmosfera de otimismo. Mesmo que o que vem diante de mim é dificuldade, mas eu vou passar. Existe um vislumbre, Luciana, aí os países que seja um fio, é como eu falo, um fio de esperança, uma coisinha fina, frágil, mas existe algo. então aqui essa esperança que está aqui, essa questão da esperança, o que está renascendo é justamente existe já um sentimento de retomada, então é claro que isso tem uma repercussão no comportamento humano, né? Então, a ideia agora, na verdade, aqui nas economias desenvolvidas, é justamente de retomar essa segurança nas pessoas, nos consumidores e em todo mundo, né? Então, a ideia aqui é trazer essa esperança. Então, o que a gente pode Sim, observar é que sim, que tem esse fiozinho de esperança, que é justamente o que vai ser essencial para o governo, né, para ele conseguir como eu falei, o Estado agora nesse cenário é o Estado provedor. Então, é o Estado que está trazendo justamente o cenário necessário para conseguir. e isso é geral, né? Isso é geral, a gente está vendo no mundo inteiro esse Estado provedor, né? Agora é um pouco essa noção. Antes a gente estava vivendo um período de forte austeridade, né, que é o que eu falei, os governos estavam gastando muito pouco, eles não estavam interferindo muito na economia, então a gente tinha essa visão bem de política de austeridade e baixa de gastos, e agora com a crise a gente está vendo um efeito justamente
inverso, né? A gente está vendo o Estado Uhum. provedor que tem entrado, participado da economia, que é o que tem sido essencial, porque o setor privado não tem conseguido sobreviver sozinho diante dessa crise. Então, o Estado está tendo essa participação de protagonista, né? Nas economias e também nesse estado de tentar trazer esse espírito de esperança, né? Então, o governo também tem tomado medidas para tentar assegurar a população para ela justamente retomar a sua vida aos poucos, mas vir retomando a vida normal, né? Então, como eu falei, é um processo bem demorado, mas é um processo que a gente já consegue sentir essa esperança que a gente já está conseguindo ver de longe, como eu falei, a luz no fim do túnel, né? Na verdade, a gente está atravessando um túnel, digamos que é um longo Claro. túnel. O mundo inteiro, né, com essa pandemia, com essa crise, a gente está atravessando esse túnel. E esse túnel, a gente está aqui nas economias desenvolvidas, a gente já está conseguindo ver a luzinha no final. Digamos que a Que metade não da seja crise. um trem, né? Que a Não, luzinha não seja um trem vindo em mão contrária, né? Então, não. Justamente a ideia nesse período, a ideia é justamente essa questão que eu falei de ciclo, né? A gente já sabe que sim, a gente vai sair desse fundo do poço. É o natural, a gente vai sair. Só que a forma, a questão que a gente tem que entender dessa questão dos ciclos é justamente quão profundo vai ser esse abismo, né? E o quão profundo vai ser claro. esse abismo vai depender justamente dessas políticas anticíclicas do governo. Então, por isso que eu falo que nesse momento o governo tem que ter esse papel protagonista para ele conseguir reduzir esse fundo do poço e justamente permitir essa saída o mais rápido possível. Então, por isso que, digamos que a gente já está aqui nas economias desenvolvidas, a gente está atravessando esse túnel, já está no final do túnel e essa esperança começa a renascer justamente porque a gente já passou por tudo isso, já tiveram muitas políticas que estão tentando justamente impedir, de minimizar os efeitos negativos, né, da crise Certo. e permitir que a gente saia disso o mais rápido possível. Mas é demorado. Mesmo a É gente demorado. querendo, demora. Você citou uma coisa interessante que foi o crack da Bolsa de Nova York e tudo. Isso é um exemplo histórico de uma crise violenta de um país que afetou o mundo inteiro, mas especialmente os Estados Unidos, que era um país que estava num boom de crescimento extraordinário, o enriquecimento, e da noite para o dia as pessoas estavam fazendo fila para comprar pão, estavam num desespero, foi um tempo terrível, e surge um estadista como Roosevelt, né, um estadista mesmo, no que é o sentido da palavra, e que diz que ele, que sofria de um problema sério, né, para locomoção, diz que ele se levantou, é uma frase que há, né, se levantou da cadeira de rodas para poder levantar uma nação que estava de joelhos. Então, é como você diz, isso de nós termos um exemplo histórico do que já aconteceu, um exemplo histórico das nações que foram arrasadas, a própria Europa, na guerra, na Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, foi uma destruição geral e ela se reergue. Né? Isso talvez dê, principalmente aos que passaram por isso, uma garra, um desejo, mesmo um sentimento, eu vou conseguir. Uhum. Sim, exatamente. É essa questão, como eu falei, o papel do governo nesses momentos é justamente, como a gente fala, esse exemplo histórico, é justamente logo da crise de 2029, a gente vê os estados muito mais participativos justamente nessa retomada, né, que justamente o governo provedor que eu falei, vai ser ele que vai ter o papel essencial de unir todo mundo e justamente reconstruir o que foi perdido, né? Então, num cenário de Exato. conflito, a gente vai precisar sempre de ter, um líder, né, que vai ser capaz de unir e
lutar junto para se recuperar. Então, é esse sentimento também de a gente precisa agir junto. A gente não pode simplesmente esperar que o ciclo passe. Se a gente esperar que o ciclo passe, a gente vai ter o abismo, como eu falei, muito profundo e colaterais bem ruins, justamente do ponto de vista econômico, social e a questão é essa, a gente fiscalizar o tamanho desse abismo. Ele não pode, a gente não pode deixar que esse abismo seja muito profundo, né, na queda do ciclo, né? Então Agora, é um esforço, Lucianinha, né, que de vai ser muito mais todos. difícil também de se levantar se a gente cair muito fundo, né? Mas Vou ter que tirar as perguntas. sim, a questão é justamente a gente necessita ter esse Sim. espírito conjunto de buscar resolver tudo junto. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, tio, tá vendo? Tô Então a ouvindo. gente precisa ter quanto mais a gente conseguir agir juntos, né, nesse tipo de crise, agora é uma crise sanitária, então é uma questão que tá ouvindo? Tá. Então, nessa crise, por exemplo, sim, a gente precisa agir junto, porque nesse caso, por exemplo, se é uma crise que a todo mundo, é uma crise sanitária, não é simplesmente uma crise financeira. Uma crise financeira é mais difícil a gente visualizar, porque realmente está no mercado financeiro, então a gente está vendo as instituições financeiras que estão indo à falência. Nesse caso, não é simplesmente uma crise financeira, é uma crise que começou como uma crise sanitária, que afeta todo mundo, então qualquer pessoa, e essa crise sanitária vai afetar a economia, como eu falei, os mercados financeiros, as inseguranças, a política, a estratégia que o governo vai adotar para resolver essa crise também vai afetar todo mundo. Então, tudo afeta todo mundo. Sim. E a questão aqui é justamente é necessário ter essa visão conjunta para solucionar, para sair para essa questão da esperança, né? Então, a gente tem que ter juntos uma esperança de querer resolver juntos o problema. Então, realmente bastante importante e é justamente que o governo ele vai ter esse papel de trazer uma segurança para justamente fazer que pessoas ajam juntas para resolver, minimizar esse cenário negativo. É bastante importante essa visão conjunta para resolver. É interessante, problema, né? porque agora aqui deu assim um atraso. A tua imagem acelerou e a tua voz chegou depois. Então ficou muito interessante ver, parece que fizeram uma dublagem, né? E você e ficou igual aquelas dublagens antigas de filme de karatê, né? Ou de kung fu, que sai a voz da pessoa e a pessoa está ainda mexendo a boca. Então, ficou bem interessante mesmo. Mas olha só, Luciana. Então, vamos dizer, isso tem a ideia macro do governo e tudo mais. Mas tem a ideia da economia, vamos dizer, micro, mas micro que eu estou falando não é tanto da macro e microeconomia, como se estuda em economia, mas na realidade, no micromundo, entre aspas, de uma família. Então, é um momento também que amigos, que familiares, aí entra a igreja, né? As instituições religiosas e filantrópicas, sociais. É momento de todos cooperarem nessa grande crise. Nós estávamos falando antes daqui, né, desse momento, sobre essa questão de um fio de esperança, que fosse pelo menos um fiozinho de esperança e a pessoa poder segurar. Quando nós terminamos de falar, eu me lembrei daquela história, ainda do tempo clássico grego, da oportunidade, que tem apenas um fio de cabelo.
que é completamente careca, é apenas um fio de cabelo. E quando passa, você tem que agarrar aquele fio de cabelo. Isso é uma oportunidade. Então, esse fio de esperança que eu estou falando, eu acho que é esse fio de cabelo da cabeça careca da oportunidade. Para a gente agarrar esse fio, não deixar escapar, não perder. Eu citei Roosevelt, e eu escutava na History, no canal, né, dizendo da eleição dele, a primeira eleição, que ele se elegeu propondo apenas uma coisa para devolver ao povo: esperança. E teve uma votação em massa, porque esperança é algo que nos faz ir em frente. O que eu estou gostando da tua análise é que é uma análise realista, é uma análise que não é para que crie um otimismo, porque o otimismo pode ser enganoso, né? A pessoa diz, eu consigo, e não consegue. Né? Mas aí, quando a pessoa é prudente, quando a pessoa é sensata, ela dá o passo certo, na hora certa, no lugar certo. Então, me diz uma coisa, e para micro, chegando assim, para uma família, como é que ela tem que se comportar? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas como é que uma pessoa, uma família tem que se comportar nessa crise? Então, é complicado. Isso vai depender do cenário do país. Por exemplo, uma família que está passando dificuldades nesse período, né? Da pandemia. É um cenário, por exemplo, você não tem uma obrigação de ficar isolado, de não poder participar. A gente vai fazer o nosso consumo, a gente vai acabar, de fato, tendo queda nas nossas despesas, no nosso costume de gastos habituais. Então, tem esse que vai vir junto com a redução da renda que vai ser vivenciada, isso é um fato. E essa questão também, é claro que nos países de desenvolvimento a gente vai ter um efeito muito maior disso, porque justamente a gente já tem umas vulnerabilidades muito maiores do que num país desenvolvido, né, que vai conseguir, os governos estão conseguindo trazer um suporte maior do que num país como o Brasil, os países latino-americanos que estão tendo dificuldades com isso. Então, por exemplo, uma família, ela vai ter que se deparar com essa situação e ela vai ter que buscar a maior forma justamente de esperança e trazer o suporte entre famílias, né? Então, a ideia vai ser justamente um momento com o outro, à distância, né? É a questão do paradoxo de estar próximo, mas sem estar próximo. Mas tem que existir um suporte justamente por esse lado, o lado psicológico, né? Que não é fácil a gente estar isolado, não poder mais fazer as atividades sociais que a gente fazia antes. Então, é realmente uma adaptação bem difícil, bem fora nos nossos costumes, né? Que a gente já está acostumado a ter realmente uma relação social muito forte. E justamente de tentar reaproximar, então as famílias têm que buscar se apoiar nesse momento de dificuldade financeira e social e justamente ter essa esperança para um momento em que as coisas vão melhorar. Então, vai ser difícil, não é fácil, porque, como eu falei, muitos costumes vão ter que ser deixados de lado, vai apertar, não tem jeito. Até nos países desenvolvidos é o que tem. A dificuldade está no mundo inteiro. Então, essa ideia de se apertar, de abrir uma exceção para esse período, que é um período duro para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, trazer um suporte psicológico que está sendo necessário num período em que a gente vive isolado e com esses efeitos negativos econômicos também e sociais. Então, eu acho que o suporte uns com os outros é o que vai ser bem importante, que vai ser essencial nesse evento. Então, digamos o seguinte, a reeducação mesmo, as pessoas vão ter que se reinventar em todos os sentidos. Reeducar-se, readministrar. Eu levava a vida de um jeito, eu vou ter que levar a vida de outro jeito. Eu pretendia, digamos,
isso numa realidade de quem pode fazer, que trocava o carro, que quer um carro. Aí ele fala, mas eu tenho esse outro carro que é mais barato, É. que não vai me dar problema, vou ficar. O que eu queria era aquele outro carro, mas este carro me leva, tem conforto e tudo mais. Gasto menos, fico com este. Procurar, como os seus gastos, administrar. Uma reeducação. Assim como a família, a nação como um todo. Né? A nação como um todo vai ter que se reeducar. Os empresários vão ter que se reinventar, se reeducar. É o que a gente tem visto. Muita gente passando por esta situação. Agora, essas crises, nosso objetivo não é falar sobre política, nem nada disso, mas essas crises, as pessoas pensam às vezes que aqui no Brasil nós não estamos só com uma crise econômica, né? Estamos com crise política, com crise social. Então a gente diz, estamos em crise. Está em crise. É crise para tudo que é canto. Mas, por exemplo, eu estava conversando com amigos da Itália e eles disseram, aqui não foi tão diferente, não. Era um pega, um queria matar o outro, a culpa é tua. E os que trabalham, de repente, os outros se levantam e tem aquela coisa da facada nas costas. Ou seja, a crise parece que ela vem acompanhada com ataque. Essa é uma frase minha. Eu digo assim, problema parece mais lobo. Nunca ataca sozinho, né? Vem tudo junto. Quando não é gafanhoto, que é um monte de probleminha que vem devorando tudo. Ou seja, isso não é. Você citou uma coisa interessantíssima. Isso não é uma crise econômica só. É uma crise sanitária. Não é uma crise sanitária só. É uma crise econômica. Não é uma crise sanitária e econômica. É uma crise social. Não é uma crise só social, sanitária e econômica. É uma crise política. Aí é uma crise econômica. Então, é enfrentar essa crise. Eu queria que você esclarecesse, porque muitas pessoas não entendem isso. Como é que uma crise sanitária pode, porque no que o videozinho que você fez, que nós colocamos na rede social, você explicou isso muito bem. Como é que uma crise sanitária pode gerar essa crise econômica? E a pessoa pensa, deixa a crise sanitária para lá, vamos cuidar da economia, mas acontece que uma hora essa crise chega e pumba, que você explicou bem. Dá uma ideia para as pessoas dessa interseção, essa união dessas crises. Uhum. Então, todos esses campos, né, sanitário, social, econômico, político, tudo está junto, né? Não tem como a gente separar e dizer que isso aqui é uma crise sanitária, então eu não vou dar importância para isso, eu vou ficar focado na economia, que é o mais importante. Isso é um grande erro no sentido de, se você está deixando a crise sanitária de lado, você está deixando as pessoas que fazem economia de lado. Então, você vai ter um impacto muito grande também, se essa população não está sendo cuidada, se você tiver a questão de achatar a curva, né? Achatar a curva justamente para não ultrapassar o nível de pessoas que vão demandar o sistema de saúde, não ultrapassar a capacidade do sistema de saúde. Então, a ideia justamente é ser capaz de sempre ter vaga, ter infraestrutura para receber quem vai necessitar. Então, já tem essa ideia de você ter um equilíbrio no sistema sanitário, né? E a ideia de você ter um equilíbrio na economia, que vai ser uma consequência. Por que vai ter essa consequência? Então, como é que essa crise sanitária ela vai afetar essa economia? Então, o que eu tinha falado no vídeo é justamente que vai ter o caminho que vai ser via a estratégia adotada pelo governo para enfrentar essa crise. Então, eu tinha falado a política que o governo vai implantar vai afetar a economia. Então, no caso, essa política de quarentena, ela tem um efeito negativo na economia.
Mas, em compensação, a gente também tem o efeito das expectativas, das incertezas vivenciadas pelos agentes econômicos, que também pode vir a afetar essa economia. Então, por exemplo, se a gente tiver um cenário em que a gente deixou de lado o sistema sanitário e só vai olhar para a economia, no momento vai explodir esse sistema sanitário e, pelo lado das expectativas que eu tinha falado, vai explodir também. Então, o que vai acontecer? Os agentes econômicos vão ficar desesperados, eles vão entrar como eu falei, o mercado financeiro vai explodir também, vai ficar realmente numa situação bem negativa. E como eu falei, a importância do mercado financeiro é justamente de fornecer a renda, a liquidez para os agentes que necessitam. Então, por exemplo, o empresário vai conseguir adquirir dinheiro nesse mercado. Os governos vão conseguir adquirir dinheiro nesse mercado. Então, se você tem um colapso no sistema financeiro, se tem uma grande certeza, uma grande falta de confiança no mercado financeiro, ninguém vai conseguir dinheiro para investir, para fazer a economia melhorar, para a economia funcionar. Então, nesse cenário, se a gente deixa um sistema de lado, a gente vai ter, em algum momento, a gente vai ter esse efeito negativo que vai transparecer nos outros sistemas, como eu falei, o seja econômico, seja qual for, se tiver um desequilíbrio, vai afetar o outro. Sim, o sistema sanitário vai ser afetado, se ele explodir, a economia vai explodir também, a social, a gente vai ter um caos social, a gente vai ter um caos econômico, a gente vai ter um caos político, vai se transferir para tudo. Então, a ideia é justamente ter um equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, não apenas no sistema sanitário, a gente também tem que buscar um equilíbrio econômico. Então, a ideia é justamente planejar, que eu falei, é necessário um planejamento, os governos deveriam ter centros de gestão de crise. O que são centros de gestão de crise? Justamente especialistas que vão ser capazes de estimar quais são as capacidades do governo para enfrentar os problemas que vão ser enfrentados. Então, nesse sentido, por exemplo, essa questão de uma crise sanitária vai necessitar um tratamento, né, que é extremo, um tratamento de quarentena. Um tratamento de quarentena foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é um tratamento realmente extremo, mas é o único tratamento realmente eficaz para conseguir achatar essa curva a tempo, né? Porque a gente poderia seguir muitas outras estratégias, só que as estratégias não seriam suficientes para a gente conseguir um real achatamento a tempo antes do sistema de saúde entrar em colapso. Então, essa foi a estratégia mais rápida, mais eficaz para a gente justamente conseguir esse objetivo. Então, essa estratégia ela tem que vir acompanhada de uma série de medidas econômicas que vão justamente evitar um caos social e um caos econômico. Então, a gente não pode simplesmente vir implantar uma política de quarentena e não fazer nada, e não gerar um pacote de medidas econômicas para trazer um auxílio para os empresários e para os consumidores que também como parar de trabalhar e não ter uma renda por trás. Então, esse é o lado que o governo é que precisa interferir para conseguir justamente garantir esse equilíbrio social e econômico. E o que diz respeito ao lado político vai ser também a consequência, né? Se a gente tem esse lado de ter um desequilíbrio, um colapso em qualquer um desses sistemas, a gente vai ter um caos político, porque justamente a gente vai ter lado de que todo mundo vai ter esse cada um de um lado vai tentar tomar as medidas necessárias e outros vão achar que outras são as medidas necessárias, então vai ter um conflito no lado político também que vai gerar um caos geral. Exato. Então, é a busca justamente desse equilíbrio que é essencial. Se a gente não tiver o equilíbrio, a gente não vai ter, a gente não vai alcançar o que necessitaria ser alcançado, né? Então, novamente a importância do equilíbrio, que vai ser a única forma de garantir a minimização dos efeitos negativos, né? Ou seja, a palavra-chave é equilíbrio. É interessante que a própria palavra de Deus, ela diz assim: seja conhecido diante de todos a vossa moderação. Ser moderado, ser equilibrado, que também pode ser traduzido a vossa temperança. Então, quer dizer, não é uma questão apenas de nós sermos cautelosos ou prudentes. É uma questão também de nós sermos
temperantes, sermos pessoas equilibradas. Até tem um texto das Sagradas Escrituras que diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou de medo, de pavor, mas de poder, de amor e de moderação. Quando usa essa palavra moderação, no grego, ela significa uma mente sã, uma mente equilibrada. Então, o que eu estou ouvindo você falar, e vendo assim, olha, tem esses fatores todos aqui, que é a vida, né? É a vida. Uhum. É a parte da saúde, é a parte da economia, é a parte da indústria, da produtividade, do trabalho, é a parte da política, é a parte dos relacionamentos, é a parte social. Tem que haver um equilíbrio entre todas essas coisas para que não caia nem de um lado nem do outro e a gente não fique desconfortável, o mínimo para dizer desconfortável. Se existe uma coisa que sempre me chamou a atenção, é a cama de prego do faquir. Isso me chamou a atenção desde pequenininho. Eu olhava aquilo e dizia, gente, como é que pode um negócio desse? Mas é por quê? Porque ele distribui o corpo inteiro sobre todos aqueles pregos, aquelas superfícies, e que quanto mais melhor, de modo que ele não se fere ali. Mas se ele colocar um dedo num prego e empurrar com o corpo, aí é a coisa... Então, o segredo, pelo que eu estou dizendo, pelo que eu estou vendo, você está quase dizendo, aprenda com o faquir, né? A ficar todo equilibradozinho, senão, se furar um lado, vai doer tudo. Vai Mas sangrar. é justamente isso que um governo faz. O governo, quando a gente vê a economia, né? O que a gente estuda na economia e o que é implantado por um governo nesse lado, é justamente isso. É justamente você está andando, você está na cama de prego, você tem que equilibrar cada política que você faz, você tem que equilibrar e ver o efeito colateral que vai ter em outro sistema, em outro setor. Então você tem que fazer realmente, cada política que você faz, você tem que ver como é que ela vai impactar o outro. Então é justamente a política, as políticas de um governo são justamente isso. O objetivo é você conseguir se equilibrar o melhor possível nessa cama de pregos, que é esse equilíbrio que eu tô falando, que é a base de tudo. Você falou uma coisa interessante sobre a política, o plano, né, a administração, que seja a nível de governo, seja a nível de uma família, seja a nível de um indivíduo. Você tem que fazer, pegando uma... Estou pensando algo que você disse. Pensando no outro. Pensando Sim. no outro. Pensando na outra pessoa. Não adianta eu fazer um planejamento pensando em minha única pessoa. Então, é um momento, mais do que nunca, a crise. Tem gente que na crise diz, eu me salvo sozinho. Mas tem gente que na crise diz, eu preciso do outro. E Sim. geralmente Isso quem sobrevive é quem precisa do outro. Sim. E o interessante que eu ia falar com relação a isso também é que a gente vive num mundo internacional. A gente não tem apenas um país, a gente tem vários países. Claro. Então, quando a gente toma uma medida, mesma coisa como com relação a isso, se a gente deixasse o sistema sanitário de lado e quisesse olhar só para a economia. Isso seria, de qualquer forma, seria bem inviável de conseguir ter um efeito totalmente positivo na economia por conta da situação mundial. Então, a situação internacional já está... É global. Todo mundo está parado. Todo mundo está parado. Então, como é que você vai conseguir seguir sozinho se você fornecedor? Como é que você vai fornecedor internacional? A gente ainda depende muito. O mundo, a gente é interligado. Claro. A gente, o comércio internacional, a gente tem uma interligação muito grande. Então, você vai necessitar de fornecedores internacionais, você vai precisar vender para o internacional, porque a gente também exporta. Então, a gente tem toda essa ligação já está cortada.
Então, se a gente for tentar sobreviver sozinho, além da gente ter o sistema sanitário que ia explodir, o nosso sistema econômico, nossa economia também não ia funcionar perfeitamente, a gente não ia conseguir manter um nível anterior, então a gente teria uma crise econômica que ia aparecer de qualquer forma, a gente não teria como evitar uma crise econômica. Então, é a ideia novamente de que a falta de equilíbrio não vai funcionar, a gente tem que seguir. Exato. Na verdade, é uma ideia conjunta do mundo inteiro. Na verdade, o mundo tem que estar ligado no comportamento mundial e tentar seguir o exemplo dos que já passaram pela situação. Então, a ideia de essa esperança também tem que ser uma esperança inteligente, uma esperança que observa quem que já tomou quais foram as medidas tomadas pelos outros que já venceram e como é que a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Novamente, da importância de um centro de gestão de crises que seja capaz de justamente trazer esse equilíbrio adaptado à nossa realidade, mas que consiga justamente permitir da gente se alongar nessa cama de pregos sem se furar. Você gostou da cama de prego, hein? Gostei, é uma metáfora perfeita para expressar. Usa aí nas suas aulas, pode usar nas suas aulas, né? É legalzinha mesmo, né? É legalzinha. Os indianos vão amar, né? E como eu sei que tem muito indiano que faz pós-graduação, eles vão amar. Luciana, nós estamos chegando ao final agora. Eu quero agradecer, né? A Luiziana é minha sobrinha, que é doutora em economia pela Universidade Sorbonne, fez mestrado lá também, e ela tem um dos melhores, se não o melhor nome para mulher que existe na história, que é Luiziana, porque é o nome da tia dela, que é a minha esposa. Então, eu quero te agradecer muito e eu quero dizer a todos que essa nossa conversa vai estar disponível depois, né, nas redes sociais e as pessoas poderão aproveitar. Eu espero que tenha sido de proveito para todos. E eu novamente eu falo em fé. Embora às vezes as pessoas não entendam, nós temos um elemento a mais que é a fé. E que isso faz toda a diferença. E quando nós temos fé, nós temos perseverança. E com a perseverança, como a Bíblia diz, nós temos experiência. E com a experiência, nós temos esperança. Então, nós queremos abençoar a todos que nos ouviram e que essas palavras veja que coisa maravilhosa, seu pai, sua mãe devem estar bem orgulhosos de você, né? Depois eu vou ter que aguentar um pouco a Lenira falando, né? E o Edson, então você sabe como é que seu pai fica, né? Ele fica assim, rindo, contido, mas maravilhoso. Se as pessoas depois quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas, porque depois a gente pode ter uma nova oportunidade para responder as perguntas de todos. Aí eu te incomodo de novo para fazer uma pergunta que eu te respondo, né? Tá bom? Então, um beijo grande para você aí em Paris, Tá. né? E pelo menos você já pode chegar perto da Torre Eiffel agora. Tá? Posso. Que tá pertinho, agora pode. Então tá. Um beijão e tchau. Beijinho. Tchau. Tchau. Nós agradecemos a todos que nos assistiram e, mais uma vez, mande suas perguntas, porque nós teremos a oportunidade de fazer um outro debate-papo especial para poder responder as perguntas. Que Deus os abençoe de maneira extraordinária e maravilhosa. E não perca a esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Aqui se despede Pastor Aloísio. Um grande abraço a todos.